Oi pessoal, eu sou Alessandro e esse vídeo é oferecido pela Comic Boom, Comic Shop de São Paulo, que faz um trabalho bacana enviando para o Brasil inteiro, é parceira aqui do canal. Enfim, tá aí na descrição o link para a Comic Boom, caso você queira conferir o trabalho deles, que é um trabalho realmente muito bom. Pois bem, recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o primeiro volume de um mangá chamado Fênix. E nesse vídeo eu rasguei elogios a esse mangá. Eu disse que provavelmente esse mangá será escolhido como minha melhor leitura do ano de 2024. Pois bem, agora eu li o segundo volume de Fênix e eu só tenho a dizer que continua tão bom quanto o primeiro. Fênix é uma obra do Osamu Tezuka, tida pelo próprio Osamu Tezuka como a obra da sua vida, quando ele tinha que elencar assim, sua obra favorita, era Fênix, e olha que o cara fez algumas obras de primeira grandeza. Aqui no Brasil nós tivemos lançado Recado a Adolf recentemente aí pela Pipoca Nanquim, alguns anos atrás, pela Pipoca Nanquim. Tivemos Buda sendo lançado agora pela JBC, Ayako pela Veneta. Tanto Recado a Adolf quanto Buda já tinham saído no Brasil antes pela Conrad. Mas olha só essas três obras aqui são três preciosidades, assim. E ele com certeza um dos meus quadrinistas preferidos. Eu realmente gosto demais do Tezuka. E Fênix só tem aumentado a minha empolgação com esse mangaka. Das obras dele que eu li, essa é a que eu mais gostei. Sim, eu gosto mais de Fênix do que de Recado a Adolf. Eu gosto mais de Fênix do que de Ayako. Eu gosto mais de Fênix do que de Buda. E sim, eu gosto mais de Fênix de todos esses quadrinhos. Assim. Acho esse aqui o projeto mais ambicioso do Tezuka. E olha que eu estou falando isso tendo lido só até o segundo volume. Né? Bom, Fênix é mangá em vários arcos. Assim. Arcos que se passam em tempos diferentes, se passam em ambientes, em locais diferentes, são histórias completamente diferentes entre si, que têm um ponto de interseção, que é a Fênix, esse pássaro que quando morto ressuscita e cujo sangue pode dar imortalidade a um ser humano. As histórias, elas acabam construindo mais pontos de conexão. Uma funciona como passado da outra, e esses pontos de conexão eles vão aparecendo no decorrer dos arcos. Só que esses arcos, eles também funcionam muito bem isoladamente. Esse segundo volume aqui, ele tem praticamente 700 páginas e tem três arcos. O arco de Yamato, o arco do espaço e o arco da Hou-Oh, sendo que esse arco da Hou-Oh, ele tem duas partes, assim, ele é de longe o maior. O arco de Yamato é o que abre o mangá, deixa eu mostrar para vocês os desenhos, ele é ambientado no passado do Japão. E nele nós vemos um rei que quer construir para si o maior túmulo do mundo. Um túmulo que vai manifestar a sua glória. Deixa eu tirar a sobrecapa aqui para ficar mais fácil de manusear. Quase sempre eu falo isso, né? Eu boto a sobrecapa para vocês verem como que ele vai estar, sei lá, às vezes na Amazon ou numa loja que vocês verem, mas por baixo tem essa capa aqui. Mas estava dizendo... O arco de Yamato fala sobre um rei que quer construir para si o maior túmulo do mundo. Um túmulo que na verdade, vai deixar sua glória manifesta mesmo depois que ele morrer. E esse rei, ele se preocupa muito com a memória que vão fazer dele, do seu reino, tanto que ele força os historiadores a criarem uma versão deturpada da história. Só que próximo a um reino menor, no qual o rei desse reino menor, ele também é um historiador e ele está escrevendo uma versão da história mais atenta aos fatos. O filho desse rei, que quer construir o maior túmulo do mundo, ele é meio rebelde, mas ele acaba sendo encarregado de assassinar o rei historiador. Esse rapaz, ele vai para o reino vizinho e ele se encanta por esse reino vizinho. E ele se encanta pelo caráter desse rei historiador. E lá ele também conhece a Fênix e seduz a Fênix com sua música. Gente, isso aqui é só a armação da história. Tem muito mais coisa. E a história segue caminhos bastante inesperados. Esse é o primeiro arco. O segundo arco, o arco do espaço, aqui os desenhos para vocês verem,
É um arco no qual nós temos pessoas que foram criadas para trabalhar em naves espaciais. É um grupo aí de amigos, todos eles foram criados só para essa função. As naves espaciais fazem viagens que demoram séculos e eles vão cuidar dessa viagem. Eles vão passar boa parte das suas vidas sozinhos, porque o que acontece? Na nave espacial, eles vão ter a seguinte situação: só um fica acordado, os outros dormem, né? Uma espécie de animação suspensa. E aí, quando chega a hora de outros acordarem, esse vai dormir. Acontece que a história começa com a nave sofrendo uma espécie de acidente. E esse é o início da história, e todos despertam. E eles vão ter que escapar logo da nave, só que eles encontram aquele que estava de plantão morto e amarrado numa cadeira. Quem o matou? Porque foi um deles que matou esse homem que estava amarrado na cadeira. De todo modo, eles têm que fugir rapidamente da nave. Eles ficam em módulos individuais, são colocados em módulos de fuga individuais. Cada módulo só tem espaço para uma pessoa e comida para 6 meses. E esses módulos são colocados no espaço e eles podem ser espalhados. Em 6 meses, essas pessoas podem morrer de fome, de falta de oxigênio. Essa é a situação. Só que essa é só a situação inicial. O mistério do homem que morreu, ele continua, porque a nave ela libera a cápsula, mais uma cápsula que parece que tem, aquele que morreu parece que está nela. Mas será que é ele? Será que é um assassino? E o que acontece com essa cápsula? Essa cápsula os persegue. Essa é a mais tensa das histórias e a Fênix aparece aqui como um instrumento de justiça. E essa história também tem um final inesperado. Por fim, a saga da Ho-Oh, o arco da Ho-Oh. É um arco, como eu disse, em 2 partes. Ele ocupa a maior parte do encadernado. Ele tem quase que o dobro de cada um dos outros arcos. E nele nós temos um pintor que é intimado a pintar um retrato da Fênix, um quadro da Fênix, sendo que ele nunca viu a Fênix. E só que isso acontece mais para o meio da história. Ela começa com uma criança que tem uma situação trágica já no dia do seu nascimento. Deixa eu mostrar para vocês. Ela nasce, o pai empolgado vai apresentá-la ao rei da montanha e o pai cai com ela nos braços, o pai morre e essa criança fica toda ferida, ela perde um braço, perde um olho, fica deformada e ela cresce muito solitária e isso leva essa criança a uma trajetória de vilania. É uma trama que vai envolver a relação entre religião e poder político, por exemplo, como é que a religião ela funciona como uma espécie de fundamentação do poder do Estado, né, de sacralização do Estado. Isso no caso do budismo no Japão, mas poderia ser colocado outras religiões, se fosse outra ambientação. Né? Também se passa no passado do Japão. Ela fala também sobre o que seria uma verdadeira religião. É uma trama que envolve redenção, envolve queda e arte. No coração dessa história está essa trinca, né? Que é arte, religião e política. Acho essa história a mais elaborada das histórias que estão nesse segundo volume. Cara, e é legal ver isso aqui, agora não estou falando só de uma ou outra história, mas de tudo, que o Tezuka, ele usa elementos dos quadrinhos infantis, por exemplo, brincadeiras com anacronismo, com personagens da época. Enfim, há uma primeira camada que é uma camada de diversão. E o quadrinho, as histórias, elas são divertidas, assim. Só que as histórias têm muito mais camadas, inclusive camadas com bastante violência, assim. A violência ela acaba sendo graficamente minorizada, vamos colocar assim, ela acaba impactando menos em termos gráficos, inclusive assassinatos, graficamente o impacto é muito reduzido porque a coisa é estilizada, né? Mas assim, há por exemplo destinos terríveis para alguns personagens. Há questões aqui que são questões bem profundas, assim. É um quadrinho que te ganha de muitos modos. Ele te ganha te divertindo, ele te ganha te fazendo pensar, ele te ganha fazendo você
esperar nele, o que vai vir a partir daqui? Como é que essas coisas vão se amarrando e formando como que uma tapeçaria? Gente, é realmente uma obra-prima, de verdade, é uma obra-prima. É bem elaborado, tanto no curto prazo, falando dos arcos menores, quanto na costura que se vai fazendo no longo prazo, que a gente só começa a ver, a gente vê um pouco no final do primeiro volume e agora no segundo volume um pouquinho mais, assim. Cara, é quadrinho para ler e para reler. Que bom que esse segundo volume saiu logo, que bom que a JBC já lançou esse segundo volume. E dá alegria de saber que tem mais. Pelas minhas contas, pelo que eu perguntei ao pessoal aí, isso aqui deve ter um total uns 6 ou 7 volumes desse porte, com 600, 700 páginas. Enfim, que bom que isso está saindo por aqui. Estava falando com o Diego, que participa das audiências públicas comigo aqui no Ministério, ele falou, cara, como é que isso não saiu antes? E, cara, realmente, antes isso aqui sempre dizia que era inviável lançar, porque era muito longo. Parece que se conseguiu um formato que, sei lá, pessoas podem gostar ou não gostar, mas pelo menos está viabilizando essa verdadeira preciosidade sair por aqui. Vamos colocar aí alguns adjetivos seguidos assim. É empolgante, é inteligente, é divertido e é profundo. Empolgante, inteligente, divertido e profundo. Gibizaço. Bom, se eu desconfiava que isso aqui vai ser meu melhor quadrinho do ano, agora eu tenho certeza, sabe? Tá confirmado que vai ser o melhor quadrinho do ano. Para algo destronar isso aqui, minha gente, tem que ser espetacular mesmo, porque Fênix, assim, é uma obra-prima, como eu disse, é uma obra-prima. Espero resenhar os outros volumes também aqui no canal, fazendo parte, inclusive, desse projeto aí de falar de mais mangás do Ministério dos Quadrinhos. Quem diria que no ano que eu me proponho a falar mais de mangás, logo de cara, um mangá vai despontar como minha melhor leitura do ano, né? É isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo. Perdão pelos barulhos que passaram aí. Tô gravando um pouco mais cedo, então tem barulhada aí na rua. Espero que tenham curtido. Não esquece de dar teu like, dar teu joinha. Não esquece também de compartilhar esse vídeo, de mostrar para outros. Mais gente pode conhecer essa obra do Tezuka, mais gente pode conhecer o Ministério. Não esquece de se inscrever se está chegando por agora e de usar o link da Amazon do Ministério. Sei que tudo quanto é canal pede isso, é porque na verdade esse é um instrumento da gente sustentar o canal. Então caso você queira ver o Ministério continuando, usa aí o link do Ministério. Não faz diferença nenhuma para você, mas para o Ministério faz toda a diferença. Paro por aqui, forte abraço, até o próximo vídeo.